Bom, então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos ter uma pessoa que vai explicar como funciona o reconhecimento da cidadania europeia, mais especificamente da Itália. O Ricardo se ofereceu para vir aqui porque ele sabe que esse canal é um canal que ajuda os brasileiros que estão no Brasil e querendo sair do Brasil, e muita gente tem direitos de conseguir uma cidadania europeia e nem sabe disso. Então, com esse vídeo aqui, que o Ricardo vai explicar totalmente como funciona, até porque o Ricardo já fez a cidadania dele, da irmã, e já está fazendo do cunhado dele, que é o esposo da irmã dele. Então, Ricardo, obrigado por ter aceito, por vir aqui e ajudar nossos amigos brasileiros. Obrigado, Carlos, eu que fico agradecido por esse convite e por atender esse pedido que eu fiz para estar dando alguns esclarecimentos e abrindo um pouco, de repente, as portas de quem está querendo fazer esse processo e tem algumas dificuldades igual eu tive também antigamente, né? Ricardo, duas perguntas que eu gostaria de te fazer. Primeira, qualquer pessoa pode pegar a cidadania italiana? E segunda, você tem um endereço, né, desse site que você está falando, onde as pessoas podem procurar essas informações? Sim, o site é museudaimigração.org, qualquer um pode colocar lá no Google e procurar, que já vai aparecer logo de cara. Eles têm um tour digital bem legal sobre a hospedaria, tem fotos antigas, como que era essa hospedaria antigamente, no tempo da imigração, como eles ficavam, como era o seu habitat ali, o seu dia a dia, tem muita informação legal. E tem documentação de lista de bordo de navios, de famílias, tem muitas famílias influentes hoje em dia que passaram por ali. Tem bastante, é um acervo muito vasto, é bem legal, vale a pena uma visita. Então, eu vou deixar aqui o nome desse site, que é museudaimigração.org. Vou deixar exatamente aqui na descrição do canal. Procurem lá, dá uma olhada, de repente é uma forma de começar a procurar informações para você poder adquirir a cidadania e quem sabe sair do Brasil, vir para a Europa ou para os Estados Unidos, aonde é o teu sonho, né? Qualquer pessoa pode adquirir a cidadania? Como é que funciona isso? A cidadania italiana, ela é considerada pelo jure sanguíneo, quer dizer, ela é uma cidadania sanguínea. Hoje em dia, por dados da Embaixada Italiana em Brasília, 25 milhões de pessoas no Brasil têm descendência italiana. Pode estar requerendo o reconhecimento da cidadania italiana. Temos um processo adiante para se reconhecer a cidadania. Tem algumas cláusulas, por exemplo, via materna, a lei de 1948, que tem um impasse aí, que pode ser feito através de via judicial. A pessoa também consegue, sem problema nenhum. E a forma mais simples é a via paterna, uma linhagem direta do italiano, via paterna, até chegar o requerente. O meu caso, o meu Dante Causa, ele era italiano, um homem, e na minha linhagem teve uma mulher que foi a minha avó, só que ela nasceu antes de 48, só que o seu filho nasceu com meu pai após 48. Então, quer dizer, não teve esse bloqueio da lei de 48, conseguiu passar direto. Mas caso tivesse bloqueio, é só fazer via judicial, demora um pouquinho mais, mas sai também. Então, qualquer pessoa pode adquirir a cidadania contanto que tenha um ancestral europeu. Sim, qualquer pessoa pode estar fazendo reconhecimento, tanto que tem aí um bisavô, trisavô italiano. Ricardo, o que é mais fácil? Você fazer diretamente no Brasil ou ir para a Itália? Porque a viagem custa muito dinheiro, né? Quais são as vantagens e desvantagens de começar o processo no Brasil ou então ir diretamente para a Itália e começar o processo na Itália? Carlos, temos aí dois focos diferentes. Se o seu foco é você adquirir a sua cidadania italiana para um turismo, ser mais fácil um turismo na Itália, na Europa em si, ou outros países, como por exemplo Estados Unidos, você não precisa de visto. Você pode estar fazendo esse processo no Brasil.
que ele é bem mais barato do que você fazer ele na Itália. Claro que temos aí gastos em certidões que você tem que comprovar desde a certidão de nascimento do seu dante causa do seu italiano até você, passando por toda essa linhagem aí de nascimento e casamento. Óbito, depende, consulados geralmente não pede óbito até chegar a você. Nascimento e casamento até chegar a você. Claro que tem um custo em documentação. Por exemplo, o estado de São Paulo hoje em dia, a fila é imensa, porque a maioria da imigração foi para o sul e sudeste. Então, quer dizer, os consulados do sul e do sudeste têm muitos pedidos de reconhecimento de cidadania. E isso daí acarreta uma fila de longos anos. Em São Paulo, eu não tenho dados exatos, mas já está aí para mais de 10, 13 anos de espera. Claro, você pode estar indo para a Itália, diretamente para a Itália, para requerer. O governo te dá um prazo de no máximo 90 dias. Hoje em dia está saindo isso daí com coisa de 45. Só que você tem o custo da documentação, da sua viagem, da sua estadia. É um processo que não é barato. Nessa questão, o processo ele é totalmente gratuito. Ele não vai te custar nada, ele vai te custar 2 selos, que é um para o processo que vai para um fórum, isso daí te custa um selo, uma marca da bolo que se chama, e o segundo selo para você adquirir o seu passaporte no final do processo. O processo estando concluído, aí você paga esse segundo selo para tirar o seu passaporte. Fora isso, ele não tem custo nenhum. Os custos, que nem eu falei, são só esses para sua estadia, para sua viagem, a sua locomoção, a sua alimentação. Hoje em dia temos serviços de assessoria. Claro que isso daí também é um custo, mas vale a pena. Muita assessoria hoje em dia já está incluso uma estadia para você, porque você vai ter que ficar algum tempo na Itália, você vai ter que fazer um reconhecimento da sua residência, e isso geralmente já está tudo incluso nesse pacote da assessoria. Hoje, você colocando elas por elas, sem assessoria, com assessoria, você colocar na balança, sai quase a mesma coisa. Então, particularmente, eu fiz com assessor. Eu indico um assessor porque isso daí vai te ajudar muito. Claro, existe N profissionais. Procure o certo que te dê menos dor de cabeça. Onde a pessoa pode procurar um assessor? A internet te ajuda em muitas coisas. Você pode procurar através do Facebook, através do Google, você pode procurar. O melhor de todas são indicações. Podem me procurar também que eu posso indicar. Existem muitos assessores na Itália hoje, competentes, peritos nessa área, que podem te ajudar. Principalmente antes de você pisar na Itália, ele já vai te pedir uma cópia do seu processo para ver se nome está batendo, se tem que fazer alguma correção em nomes. Para ficar mais claro, quais são os passos? Primeiro lugar, então, pelo que o Ricardo falou, o primeiro passo é entrar no museudoimigrante.org, procurar informações do seu antepassado, coletar as certidões de nascimento, se possível, certidão de óbito, para aí, depois desse processo, isso você estando no Brasil, você já pode conseguir todos esses documentos e informações através da internet, para aí depois procurar um assessor. Então eu deixarei aqui o contato do Ricardo, se você quiser alguma informação sobre o assessor que ele utilizou tanto para conseguir a cidadania dele, da irmã e do cunhado. Então eu deixarei aqui na descrição do canal os dados do Ricardo, assim você pode procurá-lo. Depois, que aí no caso o assessor, você iria para a Itália para começar o processo lá, é isso mesmo, Ricardo? Isso, correto. Qual o motivo você começaria na Itália ao invés de começar o processo no Brasil? O motivo de começar na Itália é pela rapidez. Se você tem uma certa urgência, vamos dizer assim, na Itália é o meio mais rápido de você estar adquirindo, que nem eu disse anteriormente, em cerca hoje em dia de 45 dias, você já está fazendo o reconhecimento do seu processo da cidadania italiana na Itália. Em São Paulo, hoje em dia, está uma fila aí para mais de 10 anos. Bom, Ricardo, gostaria de te agradecer. Eu acho que essas informações são importantíssimas para todos os nossos amigos aí do Brasil. E realmente você vê que não foi uma coisa fácil, porém vale a pena, né, Ricardo? Isso, Carlos, não é algo fácil, nada cai do céu a não ser chuva, mas vale muito a pena. É um processo, você vai conhecer um pouco da sua história, da história da sua família, o porquê, e no final de tudo
você ganha algo, ganha não, você reconhece algo que o seu antenato, os seus ancestrais deixaram para você. Para você, nunca desista dos seus sonhos. Não se esqueça agora, terão 2 vídeos aqui. Um aqui que eu vou deixar uma playlist com todas as entrevistas passadas. Inclusive tem uma entrevista do Ricardo anterior a essa. E aqui nesse outro vídeo eu vou deixar uma videoaula de guitarra, alguma coisa desse tipo. E aqui no meio você pode clicar e se inscrever no canal. Nunca desista dos teus sonhos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Carlos. So far from me you are.